Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Éder, gerente e um dos idealizadores do Aras da Mata, é zootecnista e um apaixonado por cavalos. Só isso já falaria muito sobre ele, mas suas habilidades vão muito além. Éder procura transmitir os seus conhecimentos para os seus parceiros e alunos, provando que quando se faz o que gosta, esse trabalho rende bons frutos. A equitação de trabalho é uma modalidade esportiva em ascensão no Brasil. Muito conhecida na Europa, em que os melhores são verdadeiramente os portugueses, é um desporto onde todos podem participar, com qualquer cavalo, de qualquer raça, idade ou experiência. Tem como objetivo demonstrar as habilidades do cavalo de sela e a destreza do cavaleiro. A competição é composta por etapas distintas, disputadas individualmente: ensino, maneabilidade e velocidade, nas quais o cavaleiro monta sempre o mesmo cavalo. Por gerações, o homem vem utilizando cavalos para o trabalho no campo. Estes animais devem possuir habilidades atléticas e morais diferenciadas, para que possam vencer os obstáculos que se apresentam com eficiência e segurança. Ágeis, no entanto, controlados; fortes, no entanto, sensíveis. Um delicado e necessário equilíbrio. A prova de equitação de trabalho foi idealizada para pôr estas qualidades à prova em pista. Na verdade, desde que eu nasci, meu avô, apesar de eu não ter conhecido, ele levava gado daqui de Patos para Barretos, né? Então, assim, a minha família, eu tenho um tio também que ele é médico e ele sempre ajudou meu avô. Meu pai também gosta muito, né, da área rural. E acho que desde que eu nasci eu já ando a cavalo e sempre gostei. Mas em 99 eu montei o primeiro animal quarto de milha, né? E aí foi quando eu me apaixonei por essa raça e estou até hoje. A aula deve preferencialmente ser individual. Evite gestos bruscos e som forte, mesmo antes de montar o cavalo. Encontre uma posição que lhe permita ter equilíbrio. Olhe sempre para a frente, para o local para onde se direciona e nunca para o chão ou para baixo. Segure as rédeas conforme as indicações e com devido cuidado. É importante que não faça com demasiada violência para não exaltar o animal. Porém, é importante que ele sinta a sua força e os seus comandos. Ao longo da aula de equitação, procure adaptar-se ao movimento do cavalo, acompanhando da melhor forma possível. Na primeira aula de equitação, o mais importante é aprender a manter-se em cima do cavalo de forma equilibrada, andando a passo e, eventualmente, a trote. Outros progressos, como aprender a galopar, ficarão para mais tarde. Não tenha pressa. Hoje a gente está com 55 animais aqui. A gente tem 24 clientes e os outros animais são propriedade nossas mesmo. A gente tem 32 baias e 12 piquetes. As aulas são o seguinte: o treino de timpene no boi a gente treina 2 vezes por semana, na segunda e na quinta. E a aula de equitação, os que mais precisam, eu marco aulas semanais. Dois treinos fora do boi, para mim avaliar como é que ele está pegando uma rédea, que está montando um cavalo, ensinar a arriar um cavalo. Porque muita gente chega aqui, corre timpene bem, mas não sabe zelar de um cavalo, arriar um cavalo, preparar um cavalo para a competição. Hipismo ou equitação é a arte de transpor obstáculos sobre cavalos, ou seja, a técnica de montaria, de monta de cavalos. Esse esporte permite ver a perícia do cavaleiro e também avaliar o grau da montaria. O esporte envolve muita repetição de movimentos e é um exercício completo. Um dos principais movimentos da equitação é o trote, em que o aluno precisa levantar o corpo enquanto se equilibra em cima do cavalo. Assim, ele exercita as pernas, o abdômen e o ombro. Numa aula de 45 minutos, a pessoa faz esse movimento mais de 1000 vezes. O galope é outro exercício muito importante, no qual o aluno precisa manter o corpo junto ao cavalo. O atleta faz uma pressão abdominal intensa e força os músculos da coxa, dos glúteos, para não se afastar do cavalo. Enquanto isso, a panturrilha e o pé precisam estar firmes no estribo. Peça que serve para apoiar os pés para não deixar que o corpo se eleve. A postura também precisa estar sempre ereta para você se manter numa posição bem fixa.
receio familiar. O que a gente tem que pressentir é que o animal, ele tem uma força muito grande. Ele não sabe a força que ele tem. Então a gente tem que ter um certo receio quando a gente vai lidar com o animal. Às vezes, não, pode passar. Não é assim. Então a gente tem que ter um certo receio para lidar com o animal. E a gente tem que deixar as pessoas mais experientes ensinar para a gente. Às vezes a gente vai dar uma passada e fala, você entrou com a mão errada. Se você força um pouquinho, o cavalo ia cair com você. Então por isso é que tem uns cursos para você se aprimorar e ficar tranquilo com o animal. Conhecer o animal e o animal te conhecer. É um esporte familiar. Eu particularmente indico para minha filha, desde os 9 anos, que ela anda. Ela anda de cavalo. A primeira vez que a Aline fez uma corrida, fez um campeonato de quarto de milha em Tambor, a minha mulher ficou assim, não quero mais, o cavalo vai cair com ela, eu não quero mais ela ir. Ela tinha uns 10 anos de idade. Mas é a consciência do animal com a pessoa. É um hobby, é uma atração, né? Uma atração que a gente tem com o animal. É tranquilo, para mim não tem perigo nenhum. Um dos esportes praticados no Aras da Mata é o team penning, que trata de 3 cavaleiros com o objetivo de apartar em menor tempo 3 bois. Cavalo oficial do team penning é o quarto de milha. Outras raças são aceitas normalmente. Todo o gado deve ser reunido no lado da linha de partida demarcada para os bois, antes do início da contagem do tempo. Um meio círculo deverá ser marcado no final da pista e o gado deve ser mantido por lá, acompanhando de perto por 1 ou 2 cavaleiros montados, auxiliar de pista, que deverão deixar a pista quando o focinho do primeiro cavalo cruzar a linha de partida. O bandeirinha deve levantar a bandeira sinalizando quando a arena estiver pronta. Os auxiliares de pista terão a função de manter o gado junto no final da pista, dentro desse meio círculo. Devem deixar a pista assim que a bandeirada for dada, saindo pelos cantos em alta velocidade até a porteira de saída, tomando cuidado para não atrapalhar o trabalho da equipe. Eu tenho 11 anos, eu estou no 6º ano. E eu comecei a me interessar porque eu tinha um irmão, ele começou a se interessar. Aí eu também fui seguindo o caminho dele. Aí com 5 anos ele já me montava nos cavalos, ele ia andando devagarzinho comigo. Os cavaleiros ficam comprometidos com a prova uma vez que entrem na arena. Boi ferido após a partida e antes do início do trabalho com os gados. A equipe poderá parar a prova e solicitar a decisão do juiz caso haja 1 ou mais bois a esta equipe designados ferido ou imprestáveis. Uma vez iniciado o trabalho com os bois, não haverá desculpas. Caso o animal abandone a arena, seja pulando a cerca, seja passando através dela, a equipe pode ser desclassificada. Se o juiz entender que houve brutalidade desnecessária por parte dos cavaleiros, ou poderá ser concebida uma nova prova se o juiz julgar que o animal escapou naturalmente, ou serão desclassificados. Caso decida pela repetição, essa deve acontecer no final de cada bateria. Observe que o número ou fita colorida para a equipe repetidora é sempre sorteado novamente. Hoje falamos sobre a importância de se iniciar a vida equestre através de aulas de equitação e conhecemos também o esporte team penning. Amanhã nós vamos voltar para falar de manejo. Até lá, tchau!